Muito bem, pessoal. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Esse é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E estamos aqui todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, estudando aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Tá? Todos são muito bem-vindos. Nosso estudo é sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente está dando sequência, embora de uma forma resumida, para fazer o estudo andar um pouco mais. A gente não está fazendo o livro, né, ipsis literis, né, nós estamos fazendo uma versão resumida e tirando as dúvidas a respeito de mediunidade e tudo o que tem a ver com a nossa vida, né, inclusive saúde mental, emocional. Tá? Vamos lá, né, pessoal? Vamos continuar então. Vamos pegar aqui o livro Nos Domínios da Mediunidade, um livro de André Luiz Espírito, Francisco Cândido Xavier, o médium, né? Nosso querido Chico Xavier. Continuando o capítulo 18, apontamentos à margem, né? O André Luiz, o Hilário e o Aulus, eles estão ainda dentro de uma casa espírita estudando uma reunião pública. Já estudaram o passe, né? Observaram a câmara de passe, e agora eles saíram, voltaram para o salão e estão analisando alguns pontos, né, importantes sobre a mediunidade. Tá? Então vamos dar continuidade aqui. Aí continuando, né? Dito isto, nós paramos nesse parágrafo, né? Dito isto, Aulus concluiu: segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição ao aluno nesse estado de luz, né? Que as dificuldades, pessoal, nós teremos que atravessar. O que for necessário para nós passarmos e aprendermos, nós passaremos. Até porque nós comentávamos, né, na semana passada, nos outros estudos, que nós estamos estruturando a nossa vida através de uma relação de causas e efeitos, né? Nós somos as causas de muitos efeitos que acontecem na nossa existência, né? Então, muitas coisas que parecem difíceis para nós estruturamos aquilo. Nós é que, através dos nossos pensamentos, atitudes, escolhas, hábitos, nós acabamos atraindo aquelas situações. Isso eu falo não apenas nessa existência, mas eu falo o que nós temos pensado nos últimos séculos, o que nós temos feito nos últimos séculos, né? Então, quando a gente recebe o retorno daquilo que a gente tem escolhido, daquilo que a gente tem eleito, né? Os espíritos não nos podem subtrair dos efeitos das nossas próprias atitudes. Isso é didático, isso é pedagógico, né? Nós acabamos sentindo o efeito de certos resultados, né, de certas ações que nós cometemos, sentimos o resultado dessas ações, e isso vai fazendo com que a gente aprenda algumas lições importantes, né? Então, se eles nos subtraíssem, liquidassem, né, as nossas lutas, fizessem uma liquidação total das nossas lutas, como André Luiz diz aqui, na verdade o Aulus, né, diz, isso significaria furtar, roubar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição ao aluno nesse estado de luz. Quer dizer, aí nós perderíamos a oportunidade de mais aquisição de luz, mais aquisição de conhecimento, né? Então, os espíritos amigos, eles estão trabalhando também, porque eles também necessitam trabalhar. Nós necessitamos da ajuda deles e eles precisam trabalhar. Mas eles não farão por nós o que é o nosso dever, e nós também não faremos por eles o que é o dever deles, né? Então, cada um de nós tem a sua necessidade de aprendizado, né?
Nesse ponto, perto de André, simpática senhora monologava em pensamento. Ela pensava consigo mesma, né? meu filho, se você não está morto, visite-me, venha, venha, estou morrendo de saudade, de angústia. Fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. Então veja bem, é uma senhora, quando André Luiz chegou perto dela e começou a ouvir os apelos mentais dela. Ela está pedindo para um filho que desencarnou vir, se ele está vivo, que ele viesse então através da médium, a médium Ambrosina, que a gente já conversou, né, que a gente já falou muitas vezes aqui, que está lá psicografando, né, uma reunião de pública, né, de palestra, passe e tal, mas faz parte ali um trabalho de psicografia, né? E ela está pedindo então para o filho dela demonstrar que está vivo através da dona Ambrosina, né? Ela está aflita, né, angustiada. As frases amargas, embora inarticulantes porque ela não estava falando em voz alta, ela estava pensando, né? E os espíritos estavam ouvindo os pensamentos dela. Atingiram André e seus amigos, qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Está vendo? Né? Quer dizer, eles ouviam, os espíritos amigos ouviam, as frases inarticuladas dela não estavam sendo articuladas pela boca, né, na voz, mas eles ouviam como se fosse uma voz no ambiente abafada. Né? Ok. Leve rumor à retaguarda, quer dizer, lá para trás, leve rumor seguiu-se então. Era o filho desencarnado, que apresentando-se em lastimáveis condições, avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Vê que coisa, né? Quer dizer que o filho da mulher, ela estava praticamente evocando ali o filho, chamando o filho dela, né, de uma forma muito forte, né, muito angustiada, colocando todo o seu emocional nesse apelo, e o rapaz realmente apareceu. Então lá no fundo do salão, lá apareceu, provavelmente a entrada do salão, leve rumor, e apareceu o jovem em lastimáveis condições. Né? É assim, né, pessoal? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente pede, né? Por isso que é importante, as pessoas que perderam algum parente, a gente sempre fala, né? Quando a gente consola a pessoa e tal, às vezes os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses vão passando, e a pessoa fica com o pensamento fixo naquele que desencarnou. Né? Nós entendemos a saudade, nós entendemos a dor da perda, mas às vezes a pessoa se desequilibra tanto e fica tão fixada no seu ente que partiu, né? Que acaba prejudicando a pessoa, inclusive, que partiu. Porque a pessoa que partiu está viva numa outra dimensão, na vida espiritual, muitas vezes desorientada, porque na maioria dos casos não tem uma orientação espiritual adequada, então desencarna sem grandes conhecimentos, sem entendimento do que é a vida espiritual, às vezes com rudimentos a respeito do que é morrer, do que é a vida após a morte. Então a pessoa fica lá desorientada, às vezes sentindo as dores, inclusive, do tipo de morte que teve, né, precisando de ajuda, mas os pensamentos atormentados da família não ajudam nesse caso. Eles são mais um fator de sofrimento para o espírito. Porque ele recebe aqueles sentimentos e aquelas energias atormentadas
como verdadeiros apelos a ele, espírito, né, a pessoa desencarnada, mas sem que ele tenha condição de fazer nada para se ajudar e nem ajudar a família. Muitas vezes ele se sente atraído poderosamente ao ambiente doméstico e não consegue se desligar dali porque é como se fosse um visgo atraindo a presença desse ser junto aos seus familiares, né, pelos próprios familiares, né, aumentando a dor dos próprios familiares, porque atraindo o espírito para si, eles atraem uma presença espiritual que não está bem. E essa presença espiritual que não está bem, ela vai trazer energias para o ambiente que pode atormentar mais ainda os familiares, né? Então, às vezes depressões, a família pode até alguém, né, ou algumas pessoas podem começar a sentir os sintomas da doença que a pessoa morreu, né, que a pessoa tinha. Então pode começar a sentir justamente os sintomas que o outro tinha, né? Então a gente pede sempre que se faça prece, né, mas não ficar com o pensamento fixado na pessoa e lembrar das lembranças boas que se tem relativas à pessoa, né? Não lembrar de uma forma atormentada, de uma forma cultivando angústia, cultivando a tristeza, né? É preciso o entendimento, né? Logicamente que a doutrina espírita ajuda muito nesse entendimento, mas nem todos possuem, né? Mas pelo menos se não ficar, né, o tempo todo fixado na pessoa que partiu já ajuda bastante, né? Não é fácil, mas é preciso, pessoal. É preciso a bem dos encarnados e a bem do desencarnado. Porque se a gente ama a pessoa, a gente quer o melhor para ela, né? Então nós precisamos unir sentimento e pensamento, raciocínio, para entendermos que o melhor não é eu ficar cultivando a tristeza. Nós temos que pensar assim: como que a pessoa gostaria que eu estivesse? A pessoa gostaria que eu estivesse bem, porque a pessoa ficaria triste de me ver triste, né? Então ela gostaria que eu ficasse melhor. Então é desse jeito que eu preciso trabalhar para ficar, né? Às vezes a família está ali por perto, outros filhos, né? O marido ou a esposa. Então é preciso levar a vida adiante, é preciso cuidar dos outros que ficaram, né? Senão a gente acaba deixando os outros sem os cuidados que eles necessitam também, né? Então isso não é bom. Ok. A Meire colocou: na verdade, eu sofri tanto depois que meu marido se suicidou, que se faz quase 2 anos, e penso tanto que sinto que ele está perto e triste, né? Meire, eu sei que não é fácil, né? Mas é o que a gente está falando, né? Importante você estar vindo estudar, importante que a gente procure informações. A melhor coisa é procurar uma casa espírita, ouvir palestra, tomar passe, tomar água fluida, conversar, faz o atendimento fraterno. A melhor coisa é buscar o consolo, o apoio numa casa espírita. Aí começa a estudar lá também, faz um curso básico. E você vai conversando com pessoas que acreditam na vida após a morte, né? Que vão trazer esperança para a gente, que vão trazer confiança. Isso é muito legal, né? Isso ajuda muito. Tá? Então, continuando aqui, né? Aí o rapaz, então, ele apareceu avançou para a mãe dele, né? Mãe, mãe, gritava de joelhos como uma atormentada criança. Não me abandone. Estou aqui, ouça-me, não morri, perdoe-me. Perdoe-me, sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Né? Quer dizer, pelo jeito aqui, ele se matou, né? Você vê que coisa, né? Aí ele chega lá, a mãe, vê a mãe daquele jeito, ele não consegue fazer nada para ajudá-la, ela não consegue fazer também para ajudar ele, né? E fica aquela angústia, aquela energia, né? Não é fácil, né?
A Inês Fernandes, minha filha desencarnou em 2006, mas sei que está muito bem. Que bom, Inês, graças a Deus, né? Quando a gente consegue encontrar o consolo, né? Quando a gente busca e encontra o consolo, é maravilhoso, né? Por isso que o Espiritismo é o consolador, né? É o consolador, porque demonstra, através da sua ciência, da sua filosofia e dos aspectos religiosos, né? Demonstra a continuidade da vida, né? Então, isso ajuda muito a gente ter a certeza de que nós não vamos ficar separados indefinidamente daqueles que amamos, né? O amor não desaparece, estaremos juntos à noite, né? Muitos de vocês que perderam parentes, muitos encontram com seus parentes à noite. Talvez alguns tragam, né, comentários, isso aconteceu comigo, realmente eu já sonhei com meu parente, com minha filha, com meu marido. Né? Isso acontece muito, é que muitas vezes nós não nos lembramos, né? Então, mas isso acontece muito. Né? Nós podemos nos encontrar com aquele parente, né? E frequentemente nos encontramos. Ele pode estar conosco, né? Só que é bom que nós estejamos bem. É bom que nós estruturemos uma condição para isso e que seja no momento que ele também esteja bem, né? Então a gente vai orando, vai vibrando, coloca o nome lá no caderno de prece, lá na casa espírita, pede vibração para as reuniões mediúnicas, né, em benefício do seu parente, do seu afeto, e isso vai ajudar muito, né? Com toda certeza. Ok? Então, continuando, né? O rapaz, pelo jeito, se matou, né? Vamos ver aqui. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre. Tal a vergonha que me aflige o coração. Você vê que coisa triste, né? Quer dizer, agora, esse é o efeito do suicídio, né? Esse é o efeito do suicídio, né? Quisera isso que a gente estuda aqui, né? Chegar a todas as pessoas como um apelo para não se matarem, né? Como um apelo para não cometerem esse ato, que elas irão se arrepender profundamente, né? Então, ele chegava à conclusão agora que, agora sim ele estava vendo o sofrimento. Se estava difícil aqui na Terra, agora é que ele estava vendo a dificuldade real na vida espiritual, tendo aniquilado o seu corpo, né? E se ele pudesse, ele queria se aniquilar, é o que a gente vê conversando com suicidas, né? Nas reuniões mediúnicas. Eles, quando percebem o nível de sofrimento que passam a enfrentar após a morte, aí que sim que eles queriam aniquilar si mesmo e deixar de existir, né? Só que não acontece. Não acontece porque nós somos imortais, pessoal. Essa é a grande lição da doutrina espírita. A lição da imortalidade. Nós somos indestrutíveis. Nós vamos continuar vivendo para sempre. Então, a nossa inteligência, o nosso sentimento, a nossa história, as nossas atitudes, tudo isso vai continuar existindo. As nossas emoções, né? Esse ser que nós somos vai continuar existindo. A morte não vai aniquilar esse ser, né? Então, se estamos passando por angústias, por tristezas muito profundas, falta de sentido existencial, falta de gosto pela vida, né? Você não consegue ver graça, não consegue ver sentido, sabor, toma remédio, não adianta, faz tratamentos, não adianta, né? Eu digo para você que tem como melhorar, tem tratamentos, tem modos de melhorar, né? Conjugando as terapias clínicas, né? Medicamentosas, conjugando psicoterapia, conjugando o tratamento espiritual, a desobsessão. São casos complexos, mas tem como melhorar. Não no passe de mágica, mas a toque de esforço,
de boa vontade, de um tratamento bem feito, tem como melhorar, né? Então, precisamos buscar, né? Principalmente a casa espírita, precisamos buscar os atendimentos, os tratamentos, a desobsessão, o passe, né? Porque muitas vezes a pessoa, além de não ter muito sentido existencial, desde criança, às vezes a pessoa fala, Alexandre, desde criança que eu não tenho gosto para nada, uma criança triste, não tinha prazer, não gostava de me relacionar com as pessoas, tá? E vem desde a infância desse jeito, às vezes piorando. Mas por quê? Frequentemente são pessoas que também são médiums, são pessoas que além do problema da falta do sentido existencial, falta do gosto por viver, falta de alegria e tudo mais, ainda tem o peso de sentir as influências, né? Então, às vezes espíritos suicidas ficam perto da pessoa, às vezes espíritos angustiados, espíritos alienados, ficam perto e a pessoa acha que é tudo ela que está sentindo. E efetivamente ela sente, só que tem coisas que não são originárias dela, são potencializadas pelas presenças espirituais, né? Então eu vejo muito isso no consultório, eu vejo muito isso na casa espírita, né? E a gente acaba tratando dessa forma mais integral, vamos dizer assim, né? E é possível melhorar, sim, né? A gente só precisa buscar e persistir, né? Muitas vezes não vai ser uma melhora assim rápida, tão rápida. Vai ser nós vamos administrando os aspectos mais difíceis, mas nós vamos tendo conquistas ao longo dos anos. Nós vamos tendo conquistas. Os trabalhos voluntários que a gente faça, mas eu não tenho vontade, mas vai sem vontade mesmo. Quem não tem vontade, quem não tem ânimo, quem não tem alegria, vai ter que fazer tudo sem vontade, sem alegria mesmo, mas vai fazendo. É a melhor coisa, pessoal. Entre fazer e deixar de fazer, faça. Entre ir no centro e não ir, vá. Entre fazer uma prece e não fazer, faça. Mesmo que seja difícil fazer uma prece. Vocês entendem? Quem tem essa depressão, quem tem essa falta de sentido, tem que fazer as coisas mesmo sem vontade. Mas é difícil, mas tem que fazer. Porque se for deixando a não vontade prevalecer, daqui a pouco a gente não faz nada. E daqui a pouco a gente está realmente se matando, buscando alguma alternativa que não é uma alternativa, né? Não deve ser uma alternativa, tá? Entre fazer e deixar de fazer, uma coisa boa, entre fazer e deixar de fazer, faça. Ok? Entre fazer e deixar de fazer, faça. Entre levantar e ficar deitado, levante. Entre tomar um banho e não tomar, tome. Entre estender a roupa e não estender, estenda. Você tem que ser a coisa meio empurrada mesmo, assim, tem que ser... Isso ajuda muito, pessoal, tá? Isso ajuda muito, ok? Porque muitos de nós teríamos que passar a vida inteira mesmo lutando contra essa falta de ânimo, entendeu? É uma luta mesmo. Mas essa luta, ela tem uma razão de ser. Isso teve um começo. Isso tem uma razão no passado, né? Onde nós cometemos alguns erros e tal. E aí a gente veio assim meio desconectado da vida, sem vontade de viver, sem vontade de aprender, sem vontade de conviver, né? Isso tem uma razão. E nós estamos aqui em tratamento. E o nosso tratamento é usar a nossa vontade, é usar as possibilidades que a gente tem. Esse é o nosso tratamento. A gente não pode pensar que o tratamento vai ser a gente viver de uma forma perfeita, que talvez nessa vida aqui a gente não consiga viver dessa forma tão prazerosa, tão agradável, mas pode ser muito melhor do que está. Pode ser muito melhor. E quem sabe o limite? Quem sabe onde a gente pode chegar? Melhorando um pouquinho a cada dia, quem sabe onde a gente pode chegar? Talvez a gente possa chegar até viver com uma qualidade muito boa de vida, mesmo que tenha algumas dificuldades, tá? O grande segredo da coisa é a gente sair de dentro da gente. Porque a gente fica preso aos conflitos, preso às tristezas, e fica lá, e fica...
nós precisamos ir em busca do outro. Mesmo sem muita vontade, precisamos ir em busca do outro. Os trabalhos de caridade, beneficentes, voluntários, é muito importante. Aprender a lidar com a mediunidade, participar da reunião mediúnica, mesmo que não tenha mediunidade, mas vai lá para ajudar a doar alguma coisa. E ninguém está desprovido de recursos para doar. Todos nós temos algo para doar. Mesmo a pessoa que está desconectada da vida, que está triste, ela tem coisas para doar também. Ela pode ajudar também. E ajudando, ela vai sendo ajudada. Cada dia ela vai ficando melhor. Né? Então, sairmos de dentro de nós, em busca do outro, para estendermos a mão, faz com que nós também sejamos ajudados. Isso é muito importante, né? A Eliana colocou: Alexandre, se eu pudesse, não sairia dos trabalhos voluntários, principalmente no diálogo com os espíritos, né? Nas reuniões mediúnicas, né? Eu amo ficar dialogando com eles, né? Com os sofredores, tal, né? Ajudando. Então, eu também gosto muito, Eliana. Isso aí tem sido um grande sentido na minha vida. Um dos grandes sentidos tem sido ajudar os irmãos, né? Dos dois planos, né? Daqui e da vida espiritual, né? Então, o nosso irmão aqui, ele estava falando para a mãezinha dele, né? A matrona, a mãe, não viu o filho, mas registrou-lhe a presença, em forma de intraduzível ansiedade. Você vê que ela não escutou propriamente o filho, mas ela sentiu em forma de uma intraduzível, quer dizer, não dava para traduzir, não dava para expressar a ansiedade que ela passou a sentir. Quer dizer, não ajudou ela. Ela pediu uma coisa, ela chamou aquilo para ela, não ajudou isso, né? Então veja como é que nós criamos dificuldades para nós, aumentamos as nossas dificuldades sem precisarmos. Muitas vezes nós aumentamos a nossa dificuldade. Isso acontece, pessoal, em qualquer momento do dia, de outras formas, né? Pedindo coisas que não seriam boas para a gente, desejando coisas que não seriam boas para a gente, né? Nós temos que aprender a desejar, aprender a pedir aquilo que tem a ver com o nosso crescimento espiritual, né? E aí a gente precisa de entendimento, estudar a doutrina espírita, entender a vida espiritual, é muito importante, né? Aulus explicou que o rapaz suicidara-se meses antes e ainda não conseguira forrar-se à flagelação íntima, né? Quer dizer, alguns meses ele se matou e ele não conseguiu se subtrair à flagelação íntima, né? E aqui está uma questão, pessoal, é que é importante a gente considerar, né? Devido a algumas informações de livros espíritas, né, falando dos suicidas, tal, livros clássicos e, né, informações importantes, tal, mas por outro lado criou uma certa visão assim um pouco fechada a respeito do assunto, né? Então prevalece aquele pensamento assim: olha, se a pessoa se matou, ela vai ficar anos sofrendo, vai ficar décadas sofrendo, vai ficar muito tempo sofrendo. E não é necessariamente assim. Não são todos os casos do mesmo jeito. Não é porque a pessoa se matou, é um crime, né, contra o patrimônio divino que foi nos emprestado, aquele recurso, a maquinária, o corpo físico, né, que nos foi dado por empréstimo. E nós aniquilamos um corpo que nos foi dado como instrumento para aperfeiçoamento, né? Só que a gente acabou criando essa visão um pouco fechada a respeito do assunto, né? E isso às vezes até dificulta que as pessoas se abram para ajudar uma pessoa que se matou há pouco tempo, que se suicidou há pouco tempo. E em alguns casos é possível ajudar. Os espíritos amigos sempre tentam ajudar. Eles não ficam lá esperando anos, décadas para ajudar. Eles, desde o começo, eles tentam ajudar. Só que pode acontecer que no começo
né, os primeiros dias, primeiros meses ou até anos, né, a pessoa não consiga sair do estado de angústia que ela entrou. Pode acontecer, não é uma regra que isso vai acontecer, entendeu? É importante a gente colocar isso para a gente também se abrir às possibilidades, né? É importante a gente se abrir das possibilidades. E quem sabe até a gente consiga ajudar uma pessoa que se matou há poucos dias, mas que apresenta condições que são possíveis de dela ser ajudada. Nós devemos tentar, certo? Então é que às vezes o pessoal fica assim querendo fazer muita matemática, sabe? Né? E querendo colocar as coisas de uma forma muito estanque. Não, porque é assim, então não adianta nem vibrar, porque se matou, vai ficar anos lá. Não, não é assim não. E a gente tem que tentar ajudar, se for possível ajudar. Já teve casos que eu tentei ajudar através de uma médium, um espírito que não foi possível ajudar, mas a gente tentou. Né? Mas o estado de angústia, o estado de perturbação é tão grande que era muito difícil, até muito sofrido para a própria médium se aproximar e conseguir ajudar, né? Então, mas são tentativas, né? Então, a espiritualidade, ela sabe, né, nos ajudar e sabe também dos nossos limites, né? Então, se percebe que não será possível ajudar, eles também cuidam de nós para que a gente não cometa nenhum ato que também prejudique a saúde de médiums e tal, né? Então isso é importante, né? Vamos lá. Mas aqui no caso, né, esse jovem aqui, ele não conseguiu se subtrair ainda à flagelação íntima, né? Quer dizer, ele está muito preso ainda ao seu sofrimento íntimo, né? Em sua devoção afetiva, a mãe reclamava-lhe a manifestação pessoal, sem saber o que pedia, porquanto a chocante posição do filho constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Né? Então, veja bem, aqui no caso não foi proporcionado pelos bons espíritos. Eles não deixaram o espírito lá para ver se ajudava a mãe porque ela estava pedindo. Não. Até porque, diante de um pedido de consolo de alguém que ficou aqui na Terra, os espíritos amigos nunca vão responder aumentando ainda mais as aflições de quem está pedindo consolo. Por isso que é natural que esses trabalhos, por exemplo, de mensagens recebidas de parentes, né? Às vezes uma reunião pública, então você recebe cartas tal de parentes. Se você for ver, é sempre carta de consolo. Até uma amiga perguntou esses dias atrás, eu fui num trabalho assim de cartas e eu percebi que eram todos os espíritos que estavam bem, né? E aqueles que não estão bem, né? Perguntou para mim, né? Falou assim, aqueles que não estão bem estão recebendo ajuda nas reuniões mediúnicas. Aqueles que estão já tendo condição de escrever cartas são aqueles que já foram ajudados, já estão conscientes de si, minimamente, né, em condições de dizer uma palavra de consolo. E por isso que as cartas são sempre consoladoras. Por quê? Porque é a resposta aos apelos da família, aos apelos de uma mãe, aos apelos de um pai. E eles nunca responderão aos apelos de uma família, trazendo mais angústia para a família, né? Vão deixar o espírito lá se manifestar cheio de ansiedade, de angústia, de tristeza e falando como é que ele está sofrendo. O que ia adiantar para a família ter acesso a esse tipo de informação, não é? Então, por isso que é tudo feito com muito critério, né? Tudo feito com, no caso de mensagens, né? De parentes assim, né? Quando o espírito não está em condição de falar, não está equilibrado, ele já nem manda alguma coisa. Não quer dizer que quem não recebeu é que o parente sempre está mal, não é isso. Mas entre falar e não falar, só vão falar da condição do espírito quando ele estiver em melhores condições, né? Certo? Então vamos lá, né? Por isso que foi a mãe que provocou.
Aqui no caso, eles devem ter talvez permitido, né? Permitido que essa cena acontecesse, como em muitos outros episódios, muitos outros momentos dos livros do André Luiz, para aprendizado do André Luiz e para que ele colocasse nos livros. Frequentemente a gente vê esse tipo de situação, em que os mentores fazem, como é a título de aprendizado, nós permitimos que o Espírito adentrasse para demonstrar como que funciona isso. Né? Como é que os encarnados às vezes produzem situações contra eles mesmos. Né? Então, para o aprendizado, porque o André Luiz já tinha se transformado num grande repórter da vida espiritual, né? Embora fosse médico, mas era um grande pesquisador da vida espiritual junto a nós encarnados. Né? Quer dizer, ele vinha trazer as informações que ele ia colhendo em contato com os amigos espirituais, né? E por isso que os seus livros são extraordinários, né? Toda a coleção do André Luiz, a gente recomenda que seja lida integralmente, né? Estudada, porque são livros realmente extraordinários, né? Vamos continuar aqui. Evidentemente, ela não poderia receber-lhe a palavra direta, mas ao contato do trabalho espiritual ali realizado, incorporaria energias novas para refazer-se gradualmente. O instrutor fez então considerações variadas em torno do fenômeno mediúnico, que não é novidade no mundo. Né? Então aqui ela não poderia receber a palavra direta do seu filho, porque ele não tinha condições para isso, né? Mas ela estava lá para receber os benefícios da doutrina espírita, do passe, da ajuda espiritual, né? E quem sabe ajudar o seu filho também, né? Não sei nesse momento que ele está como que ele poderia ser ajudado, mas quem sabe alguma coisa poderia ser feito para ele ali, né? E aí depois o instrutor fez algumas considerações sobre o fenômeno mediúnico, que não é novidade no mundo, né? Isso é muito antigo, o fenômeno mediúnico, né? Concessão do Senhor à humanidade em geral, o fenômeno mediúnico. É uma concessão de Jesus à humanidade em geral, não é uma característica só da doutrina espírita. A mediunidade não é só dos espíritas. A mediunidade é do ser humano. É um patrimônio da humanidade, no geral. Você pode não acreditar, você pode não concordar, você pode até não querer, você pode não gostar, não saber, mas pode ter mediunidade. Todos temos, em grau maior ou menor. Todos temos. Entendeu? Independente de cor, de raça, de condição financeira, idade, religião, crenças, não depende. Tá? Mediunidade, diz o espírito Telésforo no livro Os Mensageiros, do próprio André Luiz, né? Uma palestra que ele fazia, ele falava que a mente humana caminha por evolução, por uma fatalidade evolutiva, caminha cada vez mais na direção das esferas invisíveis. Quer dizer, nossa mente está evoluindo, o nosso sistema nervoso está se sutilizando e nós estamos nos aproximando por evolução cada vez mais das esferas invisíveis. De modo que a matéria e o espírito estão se conectando cada vez mais. Certo? Por isso que a mediunidade está surgindo, eclodindo em todos os quadrantes do nosso planeta, em todos os lugares, em todos os países, em todos os povos. As pessoas estão sentindo cada vez mais. Sanadas as necessidades do corpo, eclodem as necessidades da alma. Então o planeta, no geral, como um todo, ele tem evoluído tecnologicamente, tem evoluído nos seus processos, na sua comodidade, no avanço científico, no avanço em várias frentes,
mas nunca se teve tanta depressão, nunca se teve tantos problemas emocionais, psíquicos, comportamentais como a gente está vendo hoje. Né? E aí o Telésforo já falava sobre isso. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando das esferas invisíveis. Só que qual é a primeira esfera, qual é a primeira dimensão próxima à Terra? São as regiões inferiores. A primeira camada que rodeia o planeta, em todos os sentidos que nós formos, são as regiões inferiores. Então ele falava assim, muito interessante aqui, ele falava assim que o ser humano não se preparou convenientemente para este momento. Isso ele falou na década de 40, 50, mais ou menos, que foi a época do livro, né? Os mensageiros, né? Talvez 40, né? Ele falou, o ser humano não se preparou convenientemente para este momento. Ou seja, nós estamos despertando para a mediunidade, para o contato com o invisível, para com seres necessitados. A primeira esfera que a gente entra em contato é com o umbral, com as regiões de sofrimento. E aí o ser humano, despreparado moralmente, despreparado intelectualmente, né, começa a entrar em contato com, sofrer a pressão dessas regiões inferiores, né? Aí que a gente vê tantas esquizofrenias, transtornos bipolares, depressões, angústias, aí vai, né? A lista de problemas. Não porque a mediunidade causa isso. A mediunidade não é doença, a mediunidade não é doença. Só que a mediunidade é um sentido novo. Como o sentido de ver, de ouvir, de sentir, né? Na pele, né? O paladar, o olfato, é um sentido novo. Muitos chamavam do sexto sentido, né? É um sentido novo que nos permite ter mais informações da vida, só que agora é da vida espiritual. É ver além da matéria, é ouvir além da matéria, é sentir além da matéria. Só que a gente tem que criar equilíbrio para sentir e se manter bem e ajudar, né? E aí que está o problema. Por isso que nós precisamos estudar, né, doutrina espírita, mediunidade, aprendermos a lidar com os sofredores do plano espiritual, né? E elevar os nossos pensamentos, né? Para que a gente não entre apenas em sintonia com as esferas invisíveis inferiores, mas principalmente com as esferas superiores. Né? Até a gente vê, né, aquele conceito no livro dos médiuns, o melhor médium não é aquele que dá muita comunicação, mas é aquele que atrai a companhia dos bons espíritos pela prática do bem. Esse é o melhor médium, né? Certo? Ok. A Regina Souza colocou: é normal sentirmos a presença de alguém chegando em um lugar, mas essa pessoa não vive mais? Então, é o que a gente está falando, Regina. É a mediunidade, né? Muita gente está chegando em lugares e sentindo presenças que não estão encarnadas, né? Estão espíritos, né? Às vezes até em casa mesmo, né? Isso pode acontecer e significa que você é médium, né? Então aqui falava, né? O Aulus explicando, né? Concessão do Senhor à humanidade em geral, a mediunidade foi trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. A gente já vê a mediunidade já em Moisés, já no Antigo Testamento. Moisés era um entusiasta da mediunidade. Era um médium, era um grande médium, né? Talvez a gente possa entender a Tábua das Leis, talvez a gente possa entender como um dos primeiros fenômenos mediúnicos da história, que foram registrados na história, uma verdadeira psicografia, né? A Tábua das Leis, os 10 Mandamentos e tal. Ou se não foi psicografia, pelo menos um fenômeno de escrita direta, né? Que é quando a escrita aparece num determinado objeto, sem que ninguém tenha colocado a mão, né?
Aquilo aparece direto do ar, né? Quer dizer, os espíritos que grafam, né? Então, mas enfim, né? Isso veio, Moisés treinou médiums, preparou moças para funcionarem como médiums, ele, ele quis estruturar um serviço de atendimento às pessoas, só que aí começou a vir gente de toda parte, né? Começou a vir gente de todo lado, por causa das médiums, né, que Moisés tinha colocado à disposição. Isso quando saiu do Egito, né? No deserto, ficaram 40 anos lá rodando no deserto, antes de chegar na Terra Prometida lá. Só que as pessoas faziam consultas por coisas insignificantes, por coisas fúteis, né? Como hoje, muitas pessoas buscam os médiums para saber se deve casar ou não, se vai dar certo o negócio ou não, né? Então, são coisas que os espíritos não devem opinar. E os bons espíritos não opinam, né? Eles não interferem no nosso livre-arbítrio, né? Dessa forma. E aí Moisés chegou uma hora que ele interrompeu o processo, falou, não, a partir de agora nós vamos extinguir esse intercâmbio, vai ficar só para o Conselho dos Anciãos, que continuaria tendo esse contato, né? Mas aquele contato público né, com os médiuns, não. Só que mais tarde, Jesus teve contato com os espíritos em praça pública. Mais tarde, Jesus curou endemoniados, né, obsediados, né, a céu aberto. E, inclusive, no Monte Tabor, conversou com Moisés materializado e com Elias, na frente de Tiago, Pedro e João. Quer dizer, teve 3 testemunhas durante a transfiguração do Tabor que Moisés apareceu para Jesus. Conversavam. Elias também conversava com Jesus. Foi uma consulta ali, foi um encontro com 2 espíritos, né? E na frente de 3 encarnados, que era Pedro, Tiago e João, né? Então, você veja a antiguidade, né, do fenômeno mediúnico, inclusive está na Bíblia, né? Nos evangelhos e tal. Por isso que fala aqui, né, que Jesus ele trouxe a praça pública, a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. Por quê? Porque nós, via de regra, nós ficamos anestesiados na vida material, iludidos pelos fluidos materiais, os fluidos densos da matéria, e distraídos das realidades essenciais e eternas do espírito imortal. De modo que aquilo que tem interesse passageiro passa a ser as nossas maiores prioridades. E aquilo que tem interesse eterno passa a ser das últimas coisas que a gente procura. Ou seja, há uma inversão total, né, de valores, de metas, de prioridades, que o estudo profundo do Espiritismo, o entendimento da eternidade, da imortalidade da alma, da mediunidade, né, desse contato com a vida espiritual, faz com que a gente volte a dar valor àquilo que de fato tem valor. E a dar um valor menor, não desconsiderar, mas dar um valor menor, àquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, né? Então, tudo que faz parte da nossa vida física é importante? É, mas tem um valor menor porque é muito transitório. Só tem o valor de proporcionar que nós avancemos, que nós evoluamos enquanto espírito que somos, né? Mas o problema é que a gente acaba correndo só atrás das fantasias, das ilusões, né, da matéria, e deixa de cuidar da vida espiritual, né? Deixa de cuidar do espírito imortal. Não é? Faz sentido para vocês isso, pessoal, que eu estou falando? É. Então vamos lá. Então é para isso, né? Para isso. Um dos grandes objetivos da gente fazer reunião mediúnica é para ajudar os espíritos necessitados, mas um dos grandes objetivos é ajudar o próprio grupo, vendo os exemplos dos insucessos
né, de muitos irmãos que chegam em péssimo estado na vida espiritual, para que nós façamos diferente, para que nós não sigamos o mesmo caminho. Né? Pais de família que viveram exclusivamente para o trabalho financeiro, para aquisições, né? Esquecendo os deveres de fraternidade, né? Até mesmo familiares, de educação dos filhos e tal. Filhos que só cuidavam do corpo e dos prazeres e morreram precocemente, né? E chegam desorientados, né? Viciosos na vida espiritual. Aí os casos são inúmeros, né? Pessoas que perderam, né, o corpo físico na viciação, outros que viveram absolutamente uma vida materialista sem cultivar nada em termos de fé, né, de aspecto religioso, de vivência fraternal, e chegam vazios, né, no plano espiritual, sem nenhum preparo para a vida eterna, né? Então tudo isso, o Espiritismo trabalha para que nós, enxergando esses exemplos, nós não sigamos o mesmo caminho, né? Nós façamos da nossa vida algo que leve em consideração a eternidade, né? As coisas que têm sabor de eternidade, né? Por exemplo, a gente está estudando isso aqui e nós somos todos muito felizes de estarmos aqui 1 hora estudando semanalmente, né? Estamos aqui juntos, coisas que não têm propriamente a ver, né, com os ganhos, as gratificações dos sentidos, mas tem a ver com o espírito imortal. Talvez a gente venha por causa da dor. Aí é que a gente vê a importância da dor, né, dos sofrimentos, porque elas acabam empurrando a gente para a busca do espírito, para a busca daquilo que pode fazer a diferença na nossa vida entre o sucesso e o insucesso espiritual, né? Então a amiga dor, muitas vezes ela nos ajuda, nos trazendo para o caminho certo, né? O caminho do autoconhecimento, do entendimento dos assuntos transcendentes, né? Ok? Certo. Aqui ele continua, né? Visto que o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito se enquistou no superficialismo dos templos. Veja bem, pessoal, isso aqui é uma reflexão dos espíritos, que a princípio não tem crença particular. Os espíritos, eles entendem na vida espiritual a essência da vida, sem particularismos religiosos. Nós estávamos agora há pouco falando que eles estavam observando uma casa espírita nas suas atividades espirituais, tá? Mas tudo o que a gente está falando aqui é aplicável a qualquer pessoa de qualquer religião, porque todos vamos morrer fisicamente, não vamos? Né? Tudo que é objeto de estudo do Espiritismo na verdade, é objeto de interesse de qualquer pessoa. É que às vezes a pessoa não acredita, a gente entende, né? Mas para qualquer pessoa que vai morrer, ou seja, qualquer pessoa, isso tudo aqui deveria ser objeto de interesse, né? Mas enfim, aí o Aulos está fazendo essa reflexão, falou, olha, visto que o cristianismo deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, né? Inclusive contemplando o conhecimento da mediunidade, que a gente estava falando de mediunidade, né? Jesus lidou com a mediunidade, os apóstolos lidaram com a mediunidade, o Pentecostes lá foi um banho de mediunidade, né? Que os Atos dos Apóstolos explicam, né? Explica ali, narra como é que foi o Pentecostes, que as línguas de fogo desceram, né? Sobre os discípulos ali, eles começaram a falar outras línguas e começaram... Foi um fenômeno coletivo, um fenômeno mediúnico coletivo, né? Então, isso tudo deveria fazer parte constante de todas as correntes cristãs que seguem essa tradição que veio lá de Jesus, dos apóstolos,
né? E a mediunidade fazendo parte disso tudo, como pedra angular da religião, do cristianismo, a mediunidade como pedra angular. E aí eu entendo até o que Jesus falou, né, quando ele perguntou, só para gente finalizar aqui, nós já estamos na hora, né? Só para completar o raciocínio aqui, né? Porque quando Jesus perguntou, quem diz o povo que eu sou, né? Aí os discípulos falam, olha, uns dizem que és Elias, Jeremias, ou algum dos profetas que voltou. Inclusive, uns dizem que é João Batista que voltou. Mas Jesus era primo de João Batista, né? Não tinha jeito de... E eles eram de idade próxima, apenas alguns meses de diferença, né? Então, mas tudo bem, né? Aí Jesus falou assim, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala assim, bendito sejas tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne que tu revelaste, mas foi o Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra eu construirei minha igreja. Pois eu te digo que tu és médium, a pedra angular do cristianismo. Pois eu te digo que tu és médium, e sobre a mediunidade eu vou construir a minha igreja. Acharam que Jesus estava falando que a personalidade de Pedro é que seria o ponto de ligação, né? Mas não era a personalidade de Pedro, não era Pedro. Era o que ele estava representando naquele momento, que era a mediunidade, né? O que ligares na terra estará ligado no céu. Que a mediunidade faz isso, ela liga a terra ao céu, e o céu à terra, né? Através dos médiuns, né? E por que isso? Porque se a gente seguir lá no Evangelho, né, que traz essa narrativa, você vai ver alguns versículos depois, Jesus está falando que ele vai ser pego pelos judeus, que vão matá-lo, vão fazer o que quiserem com ele. Aí Pedro se assusta, fica com medo, baixa a vibração dele, e aí ele fala assim, não, Senhor, nós não vamos deixar. Inclusive ele repreende Jesus, ele chama Jesus à parte e fala assim, Senhor, o senhor fica falando essas coisas aí pro pessoal, o senhor fica assustando o pessoal, né? Aí o que Jesus fala para ele? Afasta-te de mim, Satanás, porque você não conhece das coisas do céu, só conhece das coisas da terra. Satanás está falando que afasta de mim inimigo, né? Por quê? Porque Jesus estava conversando, estava percebendo que os espíritos infelizes estavam usando a mediunidade de Pedro. Poucos minutos aí depois da inspiração que Pedro teve, né? A mediunidade é assim, no momento você está bem, se você baixar a vibração, daqui a pouco você sintoniza com desequilíbrio. Ninguém tem cadeira cativa, não. Você tem que cuidar da sintonia. Que você está bem inspirado. Daqui uns minutos, se você não cuidar, você entra na frequência ali. E foi o que aconteceu com Pedro, né? A prova disso é que já no final da existência de Jesus, né? Jesus pediu para eles, ali no Horto das Oliveiras, tal, né? Jesus de novo falou, vão me pegar, estão vindo me buscar. E Pedro falou, não, Senhor, nós não vamos deixar, tal, de novo, né? Aí Jesus falou assim, Pedro, Satanás está querendo te joelhar. Você está muito invigilante, é isso que eu estou falando, né? Você está invigilante, você não está tomando cuidado. Satanás está querendo te joelhar, está querendo te escolher dali, né? Entre os grãos ali. Ele está querendo pegar você. Os espíritos infelizes estão em torno de você. A sua mediunidade, cuidado. Né? Aí Jesus fala assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Toma cuidado. Né? Eu sei da sua boa vontade, mas os instintos de conservação, o medo que você tem, a insegurança, isso tudo pode sintonizar você com os espíritos infelizes. Eu te digo que antes que o galo cantar 3 vezes, 2 vezes, né? Antes que ele cante 2 vezes, 3 vezes, você vai ter me negado.
né? E aí a gente sabe o que foi que aconteceu e tal, né? Vocês entendem, pessoal? A mediunidade, né? Que é o nosso assunto de hoje aqui. Então, o cristianismo deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, que há muito se enquistou no superficialismo dos tempos, né? Quer dizer, a gente fez com que o cristianismo se tornasse um quisto é uma coisa às vezes dentro assim da coisa, fica um quisto, né? Fica um quisto sebáceo, né? Fica enquistado, fica preso ali, né? No superficialismo dos templos, quer dizer, aquilo que deveria transcender a matéria, aquilo que deveria transcender as questões financeiras, poder, vaidades, né? E se abrir para a vida espiritual, acabou se enquistando no superficialismo dos templos, né? Então, nós precisamos tomar cuidado hoje em dia, né? Precisamos tomar cuidado de não fazermos da doutrina espírita uma nova versão desse enquistamento na superficialidade dos tempos, né? Mas abrirmos através da mediunidade, através do contato com os espíritos superiores, através da nossa elevação e através da caridade com os sofredores da vida espiritual, né? Nós devemos fazer isso, a seiva que há de nutrir a doutrina espírita, né? Nutrir as casas espíritas, nutrir os grupos espíritas, né? Mas é isso, né, pessoal? Nós vamos finalizando por hoje aqui, né? Já estamos na nossa hora. Ok. Tá, joia. Ok, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos orar, né? E vamos agradecer a Jesus pela bênção de mais uma vez termos estado juntos, estamos orando juntos, refletindo juntos, em torno dos ensinos de André Luiz, em torno da doutrina espírita, em torno de Ti, Senhor. Lembrando da Tua vinda, dos Teus ensinamentos, dos Teus exemplos e do quanto fostes médium de Deus, médium dos planos superiores, para toda a humanidade carecente de novos significados, de novos rumos. Então nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de hoje e pela oportunidade desta encarnação que estamos tendo. Ajuda-nos, Senhor, para que saiamos vitoriosos dessa jornada, utilizando ao máximo as nossas energias para o bem do próximo e para o nosso equilíbrio. Obrigado por tudo. Que a luz do Teu amor preencha o nosso interior, hoje e sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Tá? Sempre muito bom estar com vocês aqui, viu? Fiquem com Deus e até quinta-feira, né? Se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Um abraço.